Bienvenidos, welcome, bem-vindos ao Immersive Talks do Brasil Immersive Fashion Week, um laboratório de conexão entre moda e tecnologia. Meu nome é Lara Azevedo e se essa é a sua primeira vez por aqui, te convido a visitar o nosso site brifw.com, conhecer melhor a nossa plataforma e acompanhar de perto os papos incríveis dessa primeira edição. Hoje, o papo é sobre moda, arte, política, tecnologia e Gen Z e millennials. E a gente vai receber Luísa Martini, que é cofundadora e CEO da FlexX, um ecossistema de mais de 30 empresas que atuam na indústria criativa e de comunicação, e a Ige Edum, fundadora e CEO da Roa Tour e M Journal. Bem-vinda, meninas! A gente está muito feliz de tê-las por aqui. Só para explicar um pouco como é que vai acontecer, a gente vai ter um papo entre Luísa e Ig, e a gente vai passar por diversos temas, e se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar no nosso site, que depois a gente manda para elas, tá bom? Bem-vindas. Obrigada. Ig, me conta um pouco de ti. Ai... Eu queria começar por você e não por mim, entendeu? Eu tava já pensando, mas aí você pegou a deixa já no meio. Enfim, bom, eu sou a Ig, né? Enfim, entre mil coisas, né? Publishing, arte, dealing de arte agora como galerista, produtora de conteúdo, artista multimídia, image designer, content designer. Continuo aí firme e forte. Trabalho já há 15 anos na indústria editorial, indústria criativa, indústria publicitária também. E sou fundadora da ROA, que é essa galeria de arte, essa organização de arte focada em arte contemporânea latino-americana, e o M Journal, que é essa publicação de cultura criativa online e focada em mobile. Eu acho que essa é uma forma mais fácil de se falar, assim. Agora, e você, Luísa? Quem é a Luísa Martins? Foi maravilhoso. Eu sou a Luísa, então eu sou a cofundadora da FlexX. A Flag é um ecossistema, como a Lara falou, né, mais ou menos umas 30 empresas dentro da indústria criativa, nos pilares, né, parece uma coisa super estruturada, mas é que é mais fácil de lembrar. Comunicação, né? Então todos os tipos de serviços de comunicação, publicidade, agora plataformas e tal. Produção também, então produção audiovisual, produção tecnológica, consultoria e transformação digital. Eu cuido da parte de cultura, então todos os projetos relacionados à cultura e arte, e também fundei o Clã dentro da Flag, que foi um espaço na verdade é ainda, né, um espaço para trabalhar a cultura dentro de todas as empresas da Flag, assim, para cuidar dessas intersecções. E eu tenho agora me desenvolvi assim nos últimos anos na parte de business mesmo, assim, então empreendedorismo é uma coisa super diferente do meu background. Eu sou de design, eu venho da parte criativa mesmo, mas nos últimos, vamos lá, uns 3, 4 anos, eu tenho estudado muito essa parte de negócios mesmo, e como isso é uma ferramenta poderosa, né, de potencialização, de expressão, de cultura, de arte e tal. Então eu me interesso muito por essa coexistência, assim, de expressão artística, expressão criativa e empreendedorismo. Acho que é mais ou menos isso. Eu sou do Rio Grande do Sul, vai dar para notar pelo meu sotaque. Apesar de eu já estar mais de uma década em São Paulo. Tenho 2 filhos pequenos, tipo uma bebezinha de 2 anos, fofinha, um menino de 4, e tenho uma enteada de 20 também. Então a minha casa é bem caótica, assim, está bem caótica durante essa quarentena, mas tô adorando ter esse momento aqui de papo contigo. Nossa, eu amo. Tô pensando aqui muito, né?
que muita gente acha que empreendedorismo e criatividade não andam juntas, né? E agora você falando, tipo, então, mas eu venho do design, eu tenho um background super a ver com criatividade, mas também existe empreendedorismo, etc e tal. É muito louco, assim, essa nova geração, né? Porque você é uma millennial e essa geração de mulheres empreendedoras que conseguem fazer esse mesh, assim, tipo, esse match de todas essas coisas, juntar coisas que até então a gente aprendeu que eram muito distantes para construir algo maior, assim, né? Total. Como que você vê isso, Lu? Eu acho isso, para mim, é uma coisa bem nova no sentido de, tipo, eu não tive modelos, assim, eu fui aprendendo quase como uma autodidata do business, assim, sabe, do empreendedorismo. Então, eu comecei muito cedo, assim, eu entrei de sócia em uma das empresas da Flag, antes da Flag existir, quando eu tinha 27 anos, e eu cuidava de tipo um time de, sei lá, quase 200 pessoas, sabe? Eu liderava a produção nesse momento, e era a produção de tudo, né? Eu liderava a produção inteira de qualquer coisa que tu possa imaginar que se produz de entrega criativa, assim. E tinha esse monte de gente, assim, e de repente eu me vi nesse lugar. E antes eu tinha uma certa resistência, assim, porque existe esse embate, né? Ou existia, eu acho que é uma coisa que está começando a se dissolver, eu sou muito criativo, então eu não consigo olhar para uma planilha ou ela não parece interessante para mim, sabe? E eu tinha muito disso, assim, mas também eu tenho o Sol em Virgem com ascendente em Peixes, né? Então, tipo, esse meu lado virginiano sempre me levou para esse lugar, e quando eu comecei a entender cronograma, entender escopo, sabe? Tipo, entender orçamento e tudo mais, eu vi ali a potência, sabe? Eu sentia que, tipo, se eu soubesse fazer aquilo, eu podia fazer qualquer coisa, podia fazer o que eu quisesse, porque eu conseguia estruturar um projeto de uma forma que eu conseguia vender ele, e depois eu conseguia produzir ele também, sabe? E isso faz muito tempo, né? Tipo, uns 10 anos atrás. E nesses últimos anos que eu me especializei mais nessa parte de empresa mesmo, de, tipo, olhar para uma empresa, entender como que ela funciona, as estruturas, enfim, contrato, sabe? Eu entendi ainda mais a potência disso, sabe? Então, eu pensava assim, isso é muito importante e potente, depois eu estou passando esse tempo um pouco mais aqui, depois eu volto mais para a criatividade, eu trago mais criatividade, mas com essa base, e também com essa base eu consigo potencializar outros negócios e outras pessoas que são muito criativas, que tem uma expressão artística e criativa muito forte, mas que não tem essa estrutura, porque realmente, assim, é muito potente. E aí agora eu começo a ver várias mulheres mesmo, assim, e eu acho o empreendedorismo feminino, eu acho crucial, assim, pro desenho de futuro que a gente quer, sabe? Que são umas estruturas... eu tenho pensado muito em estruturas circulares, sabe? Porque hoje em dia a gente fala de empresa... Né, a gente fala de empresas verticais e hierarquias, né, que são coisas que a gente, na Flag também, a gente vem há muito tempo quebrando, de certa forma, para desenhar estruturas mais horizontais, e eu acho que a gente está nesse lugar, e eu acredito que o futuro são as estruturas circulares, sabe? Onde todos os pontos eles estão na mesma distância do centro, sabe? Uhum. Então, eu tenho pensado muito nisso, assim, como uma energia feminina mesmo, mas trazendo essa parte de estrutura para potencializar ideias criativas e expressões artísticas. Uhum. Sei lá, eu acho que também. Eu acho que também isso obviamente tem essa energia feminina, né, dentro da coisa toda. Fico muito feliz de me sentir contemplada pela estrutura circular da Flag. Eu também. Mas também tem um ponto de geracional, né? Da gente entender que a gente está lidando com jovens, né? Que o mundo hoje em dia
é encabeçado por jovens em diversas ações, etc e tal, e que não tem como a gente pensar em formas binárias de se reger criatividade. Por exemplo, a gente tem o Samuel, que é nosso amigo, que ele se promove, ele vende, ele pinta, ele constrói, ele faz tudo do próprio trabalho. Ele é o próprio agente, o próprio assessor de imprensa, o próprio marchand. Sabe? É maravilhoso, total. E sabe o que eu acho interessante? Que é quando eu falo essa perspectiva bem millennial, que é muito louco, assim, porque, tipo, eu fico sempre olhando para o novo e eu olho para o Gen Z, mas eu sou essa geração millennial, eu já vivi uma parte, então eu fico meio que presa nesse lugar, assim, e presa não no sentido pejorativo, assim, é só porque, né, estou nesse tempo e espaço, que eu acho muito interessante, assim. E aí, quando tu vem também com essa perspectiva da geração nova, tu coloca um outro layer em cima disso, sabe? Um outro entendimento e uma outra potência de como fazer, assim. Me fala um pouco como que está sendo empreender no MJ e fala um pouco do MJ, que eu acho maravilhoso, as matutas. Enfim, me apaixonei à primeira vista pelas matutas. E pela IG, obviamente. Eu vou até, aqui no meio das duas perguntas, dar um depoimento também, porque mesma coisa, Luísa, eu também estou no meio dessas duas gerações e participei da FLEG, né? Fui de um time de liderança do Rio há 6 anos atrás. E eu sempre falo isso, porque realmente a forma como as lideranças sempre foram na FLEG é muito diferente do mercado de comunicação, né? Então, foi o primeiro lugar que eu trabalhei, em um cargo mais sênior, que a criação também planejava. Então, assim, que sempre foi o lugar masculino, né, do criativo, da indústria, da comunicação, e foi uma das primeiras vezes que realmente tinha muitas mulheres no cargo de liderança, primeiro, e segundo, que essas pessoas que também planejavam, né, que estavam ali por trás de tudo, eram as pessoas que criavam. Então, isso muda muito o que sai, isso muda muito quem está por trás, né? As narrativas que a gente conta, a sensibilidade das coisas. Então, e a gente, enfim, acompanhando de fora o tempo todo, todos esses anos, né? Eu e minha sócia, que é a Amina, a gente vê esse amadurecimento também, né? Acompanhando essas novas formas de negócio, que é incorporar outros negócios também como forma de não só adquirir, né, comprá-los e depois, como normalmente isso acontece, né, você vai lá e mexe na estrutura, tira fulano, não, você compra e mantém, né, e faz toda essa manutenção e dá esse poder, né, para o outro também, o que é muito lindo. Total. Eu acho que é muito esse ano com a MOOC, com a... Total, a nossa estrutura, a nossa visão, ela é muito baseada em potencializar empreendedores, né, e empreendedoras. Então, a gente não parte tanto de uma oportunidade de negócio. Então, tipo, tá aqui essa oportunidade, vamos pegar essa oportunidade e contratar alguém para tocar esse negócio. A gente não faz isso. A gente identifica a potência nas pessoas. E aí a gente traz essas pessoas e aí a gente suporta esse desenvolvimento, sabe? De o que tem ali que com essa estrutura, com essa experiência que a gente tem, enfim, com todos esses features que a gente desenvolveu nesse tempo, essa pessoa pode pegar isso, enfim, reconfigurar, usar como quiser e criar uma coisa nova, criar uma coisa interessante. Enfim, é um pouco essa ideia, assim. Basicamente uma terapia, viu? Confesso. É um pouco uma terapia. Porque, olha, a gente está nessa relação com as matutas, com o M-Journal, antes do M-Journal ser M-Journal, né? Só com as matutas há muito tempo que a gente estava. Enfim, né? Eu colaboro com a Flag desde 2016. E logo depois, quando eu comecei a fazer meus próprios conteúdos no Instagram e tudo mais, a gente começou a conversar, discutir sobre possibilidades, e Luísa conversava comigo e eu falava assim, onde você está vendo isso? Eu? Que? Quando? Empresa? O quê? Sobre o quê? Sabe? Eu realmente não entendia. E ela super, nossa, mas eu acho que pode ir para fazer alguma coisa, porque você e o seu trabalho... Não, tô só postando no Instagram, entendeu? Tô postando no Instagram.
e esperando os meus freelas caírem, sabe assim? Tipo, e isso é muito importante mesmo, esse processo de enxergar a potencialização, porque eu acho que quando a gente também, né, Lara, a gente pensa, né, na entrada de uma nova geração no mercado, etc e tal, e eu vejo isso, assim, por toda a minha trajetória, porque eu comecei com 15 anos, tipo, muito cedo, a estrutura para fazer, tipo, o seu próprio negócio ou criar a sua própria identidade é uma realidade muito distante, porque tudo ainda tem aquele tom de só quero experimentar, quero jogar essa coisa aqui para ver qual que é, etc e tal. E aí, quando a gente começou a conversar sobre as possibilidades de estruturar o M-Journal, de estruturar as matutas, e, né, que deu origem ao M-Journal, etc e tal, eu comecei a ver, né, através desses processos que a gente entrou em Flag, possibilidades de tangibilizar isso para mais pessoas e também pegar toda aquela energia criativa que já era muito impressa nos tipos de conteúdo que eu fazia e, tipo, conseguir atingir uma escala maior de pessoas, mas também dentro da visão jovem de se pensar e discutir moda e arte, cultura criativa. E jovem que eu falo não é só de idade, mas eu falo de jovem em relação ao frescor e à disponibilidade de pensar novas possibilidades de se fazer a indústria, né? Então, isso é muito importante, porque acabou virando um motor onde eu vejo, assim, ainda mais com todas as pessoas que vieram agregando as matutas, e hoje nós somos uma equipe, a gente tem ali 6 pessoas que está fazendo as matutas acontecerem, e assim, crianças super talentosas, sabe? A Gabi Campos, a Ana Rodati, a Jéssica, o Lucas, o Juquinha, sabe? E é uma equipe totalmente geração Z também, então tem esse lugar também do M-Journal, e de eles também aprenderem com essas novas estruturas que a gente está criando para dentro, formas de potencializar as ideias deles que se transformam em conteúdo, entende? E aproximar outros leitores disso também, dessa realidade, de tipo, não, peraí, você não precisa. Aí, um exemplo prático, tá? Você não precisa entender um português muito difícil para saber o que está acontecendo no mundo da moda e da política. Entende? Tipo, o M-Journal tá aqui e a gente vai conversar com você, sabe? A gente vai, tipo, desmitificar uma estrutura criada por uma outra geração que te parece muito complexa, mas como a gente também faz parte da mesma geração que vocês, a gente vai te contar da mesma forma que a gente pode estar conversando numa mesa de bar na casa de um amigo, sabe? Ou pelo WhatsApp, né? Que eu amo Ou pelo WhatsApp. Amo! Ou pelo WhatsApp. Então é muito isso, sabe? Eu acho que quando a gente começou a estudar essa fusão, né? De Flag e M-Journal, veio não sei, esse despertar, sabe, para essas possibilidades. Como que eu também posso fazer algo que tem uma identidade de produto que já é legal, mas que pode ser potencializado para que outras gerações entendam novas formas de se pensar a indústria da moda, entendeu? E ver também que isso está tudo conectado, né, Lu? Acho que Total, isso super. E eu acho que é exatamente isso que tu falou, sabe? Porque eu acho que é isso, quando eu olhei e eu te falava, cara, isso é muito, né, mano, isso é muito potencial, eu acho que tem essa coisa de não é que seja uma potencial oportunidade de negócio, e obviamente mas antes disso, e por que estruturar uma ideia, é o potencial de atingir mais pessoas, de ter uma abrangência muito maior, sabe? E de envolver uma comunidade mesmo. Eu acho que isso foi dos meus grandes aprendizados na Flag, assim, essa coisa da comunidade, assim, de eu não me sentir só, sabe? E isso para mim é muito forte, assim, como a gente expande. Hoje a Flag tem uma comunidade muito grande, assim, e as pessoas que acabam vindo também, se aproximando, também tem, sabe? A IG já tem uma comunidade que é muito grande, e aí quando tu começa a colocar isso, né, essas ideias numa estrutura,
e fazer isso com uma frequência, com uma consistência, a abrangência é muito maior, sabe? E essas coisas, elas vão construindo mesmo. A gente falava muito sobre isso, né? Sobre construção. E sobre dividir esse conhecimento, assim, que é uma coisa que eu queria pedir para a Ig falar um pouco, porque eu sou muito apaixonada pelas matutas, e eu queria que tu dividisse um pouco desse conhecimento todo que está aí na tua cabeça, enfim, e com a galera do MJ, que eu acho um jeito de ver o mundo maravilhoso e um jeito de expressar muito, muito forte também. E eu queria que tu contasse algumas coisas dessas últimas matutas, e a gente trouxe um pouco esses assuntos de moda, arte, política e tecnologia por Gen Z e Millennials, porque também é um pouco o que vocês têm expressado nessas últimas matutas, assim. Então, sim, tem uma coisa que eu li nessa última que eu achei maravilhoso, que é a Liso, né, como uma figura crucial desse novo momento. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, e depois eu posso perguntar mais também. Aí eu vou acrescentar para levar também o papo dentro dessa perspectiva do Brasil Immersive, né? Porque a gente também vê, e você muito como essa figura central, quando fala moda e tecnologia, todo mundo fala, conhece a IG? Assim, olha, é realmente o ponto de referência nacionalmente. Então, e acaba que isso, naturalmente, como linguagem geracional, veio, né, na sua expressão. Uhum. Então, quando a gente pensa na rua, quando a gente pensa no M-Journal, então, de certa forma, contar um pouco, né, desde a primeira edição, a escolha gráfica, né, tipo assim, aquele caos, aquele 3D, mas ao mesmo tempo, tipo, super acolhedor, né, porque a gente se acha no caos, parece, tá, agora é isso, né, então... Sim, conta também eu acho que as perguntas, do que vocês falaram não parece conectado, mas é conectado também, né, vou juntar uma coisa na outra. Quando a gente fala da Liso, esse texto que está no ar do MJ, também disponível nos stories, que a gente fala sobre o impacto, né? Eu e a Ana Rodarte, o impacto da indústria pop no auto reconhecimento da imagem do corpo feminino, né? Agora, né? E que a gente passou por, tipo, vários tipos de arquétipos, né? Do que era ser feminino, do que era ser belo, etc e tal. A gente veio aí dos últimos 10 anos, né? Com a agulha muito pontiaguda nas ideias de influencer e de vida perfeita e de todas, né, essas ideias aspiracionais. E aí agora a gente está caminhando para um lugar mais pretensioso, mas ao mesmo tempo muito forte, de grande impacto, como é o caso da Liso, né? Que é basicamente tipo um arquétipo, é meio chato chamar alguém de arquétipo, mas enfim, que é basicamente um arquétipo que as pessoas não associam a certos comportamentos, realizando e endossando e promovendo e fomentando e criando esses tipos de comportamentos que até então eram negados e criando tipo uma grande mobilização ali geracional. E a Liso, ela tem realmente esse ponto, assim, porque diferente tipo do que a gente entende que é ser influencer, o que é ser celebridade, etc e tal, ela não tá nem aí para padrões, não tá nem aí para o que estão julgando dela, ela simplesmente aparece como ela é, e ela é uma mulher gorda, mas ela também é uma mulher fitness e wellness e ativa, então todas aquelas desmitificações caem por terra, etc e tal, e muitas jovens, né, se veem desprendendo, assim, de uma grande carga, eu mesma, assim, me vejo desprendendo de uma grande carga de imposições sociais, principalmente estéticas, assim, quando a gente fala como que a gente tem que se portar, como que a gente, sei lá, como que as pessoas veem a gente, como que eu posso assumir essa identidade ou não, como eu posso, sabe, com a figura da Liso, assim. Eu acho que tem uma coisa que eu acho super forte, desculpa te interromper, só um mini parênteses, o que eu acho super forte é que ela conseguiu de alguma forma, travar a imposição da indústria sobre o corpo dela, sabe? Sim. Porque antes dela, a gente vê várias outras artistas maravilhosas, mas que foram moldadas pela indústria. E eu acho maravilhoso e eu reconheço a força que é
não se deixasse amoldada, né? Porque isso, minha geração, tipo assim, é como tu falou, também me sinto muito assim, desatando nós, sabe, de uma geração, assim, que era muito a força, a força, né, tipo, opressão é uma palavra meio forte, mas é um pouco isso, né, essa força, ela é muito pesada mesmo, e eu acho maravilhoso ela conseguir falar assim, não, aqui, não, no meu espaço eu faço como eu quiser, então era Exato. só isso. E realmente, tipo, desmitificar, né? Enfim, todas essas expectativas, né? Porque também, como mulher preta e gorda, e enfim, ela tem também muita carga de expectativa jogada no que ela tem que ser, né? Acho que quanto mais próximo da marginalidade você é, mais você tem que carregar o fardo das expectativas da perfeição, né, em cima de ti. E aí, ligando isso, tipo, entendendo isso como também uma linguagem geracional, que para a Liso, no caso, está diretamente relacionada com a questão identitária dela e a questão estética, enfim, enfim todas essas questões pessoais, quando a gente olha para essa forma de desatar nós e vai discutir moda e linguagem digital, é basicamente a mesma coisa, entende? Tipo, eu fui criada, tipo, num mercado super tradicional, né? Uma coisa que eu venho da editora Abril, quando a gente tinha que ver foto de capa na mesa de luz, com lupa, sabe? Tipo, eu lembro que era uma capa da Capricho com a Sandy, com a Ana Pallarósio e com a Fernanda Vasconcelos. Nunca vou esquecer. E a gente analisando na mesa de luz, assim, para ver se a roupa estava perfeita. E é Tu uma... era baby, né, Ig? Muito baby, muito Baby criança. Ig. Baby Ig. E era uma estrutura, né? Abril era uma estrutura muito tradicional, né? E depois, com o tempo, fui permeando em outros lugares do mercado, mas também estando sempre ali com essas linguagens mais estruturadas, enfim, dessa moda criada por meios aspiracionais, de ideias de belo, etc. e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive os meus projetos independentes, né? Que começou lá atrás com a UMEG, na verdade. Então, eu sempre tive, tipo, esses projetos onde eu queria experimentar outras formas, porque eu era uma kid, uma criança, que eu olhava para aquilo e falava, não, eu tenho que aprender dessa escola, é um super aprendizado, porém, não é assim que eu acho que as coisas poderiam ser, sabe? E realmente entender formas de pensar moda e digitalidade, que aí é um reflexo geracional completamente, porque eu tô namorando com Windows desde os meus 7 anos de idade, assim, que eu tenho o casamento mais longo da minha vida, com computador, tipo, entender isso dentro da lógica de construção de imagem também. Por que eu tenho que fazer trabalhos que devem corresponder às expectativas de uma estrutura que não é compatível ao que eu sou, entende? Por que a minha linguagem tem que estar compatível a uma estrutura que não se endereça a pessoas a quais eu me endereço? Então, eu vejo assim na digitalidade, assim como a Liso vê em toda a atividade dela de empoderamento, um escape mesmo de liberdade dessas imposições, porque as imposições sociais, né, e eu acho que o fio do conteúdo do M-Journal é isso, as imposições sociais, elas também têm muita influência sobre as imposições de linguagem e, consequentemente, as imposições estéticas. E aí eu acho tudo né, enfim, que as pessoas que você vê, que você falou, Lara, do como que é essa linguagem e de ter o 3D e de não ter a coisa e de mexer e nananana, isso é muito resultado de processos de desatar nós, assim, de questionar por que eu não posso fazer dessa outra forma, por que eu não posso pensar design, né, quando eu sento com Juca, ou quando eu programo sites, porque sou eu que programo sites tanto da Rua quanto do M-Journal e tal. Programa sim, né? Customiza HTML. Mas sou eu que faço eles. E é sempre questionando por que eu não acredito em uma lógica binária de pensamento. Então, como eu faço com que a minha linguagem de criação ali também corresponda a uma desbinarização da estética, sabe?
O que estão dizendo por aí que é belo? Por que eu tenho que seguir isso? Olha essa internet, olha essa conexão, tem tantas possibilidades, sabe? Por que eu não posso... E aí é isso, assim, recentemente eu recebi uma crítica super gigante, assim, quando a gente lançou a ROA, né? Agora falando um pouquinho de ROA na última MSP Arte, porque eu coloquei as obras dos artistas sem um fundo branco no site. E foi assim, foi tipo assim, eu falei, mas isso é completamente higienista, completamente não compatível com o que a gente é. A gente não está falando disso, a gente não está falando desses espaços de beleza etérea, etc e tal. A gente está falando de ideias simultâneas, sabe? De não binarização, a gente está falando de efervescência. Não tem por que eu apresentar obras em um fundo branco só porque no mundo das artes é preciso apresentar uma obra no fundo branco, sabe? Acho que é meio isso. Tem uma coisa que eu... Desculpa. Não, pode falar, depois eu vou te fazer uma pergunta também que tem a ver com isso, Lô. Tá, que é sobre... que eu tenho pensado muito, assim, que é sobre padrão, né? Então, tipo, a gente vive nesse lugar com esse padrão criado, né? Um padrão com uma perspectiva muito masculina, com uma perspectiva muito branca, com uma perspectiva muito europeia, né? E não se está começando a se questionar, mas até agora não se questionava, né? Só se replicava. E existe uma violência nessa representação que a gente está tomando consciência e quebrando também, mas uma coisa que eu me questiono muito é, tipo, muitas vezes se busca um novo padrão, sabe? Então, vamos quebrar esse padrão antigo, mas qual que é o novo padrão? E eu não acho que o novo padrão precisa existir, sabe? Eu não sei se precisa ter padrão, porque as pessoas, elas não têm padrão, né? Então, as identidades, elas são muito múltiplas, e elas dependem, e elas são muito, muito locais, muito globais, mas muito locais. Então, essa intersecção gigante, tipo, do mundo, e essa conexão de pessoas por motivos tão diferentes e tão plurais, eu acho que tem essa, que é muito, se expressa muito nessa nova geração mesmo, que tem diversos grupos em diversos territórios, sabe? Que é impossível tu pensar que vai existir um novo padrão, sabe? E eu acho que isso é um grande exercício mental, sabe? Porque a primeira coisa que vem, tá bom, não é mais aquele padrão, qual é então? E aí fica se tentando colocar elementos né, dessa nova, nem nova, mas assim, elementos dessa pluralidade, eu acho, dentro desse padrão antigo, mexendo um pouquinho, né, que eu acho que esse exemplo que a Ig está dando da obra com fundo branco é perfeito, entendeu? Que é tipo, eu quero o novo, beleza, mas aí eu pego essa obra e eu coloco no mesmo fundo do antigo, sabe? Tá errado, porque não é sobre um novo padrão que vai se sobrepor ao antigo, é sobre esquecer esse padrão, entendeu? E se desapegar da necessidade de um padrão, de ter uma coisa para seguir, sabe? Total, a cartilha, né? Meio que abandonar Exato, a resposta certa, sabe? Total. E é muito doido, assim, né? Porque tem duas coisas, assim, que sempre que esse assunto a gente começa a falar, me vem, que primeiro é a quebra do modelo TikTok de construção de autorrepresentatividade, né? Sair daquele lugar da imagem, né? Do estático, do belo, como estava também no seu post, Ig, do tampar os poros, quem tem dos tempo poros. E falar um pouco desse, gente, é mostrar, né? Você, de certa forma, também se colocar numa quebra estética consigo mesmo, né? De colocar um pouco mais no lugar do ridículo, de protestar de outras formas, de falar de outras formas, né? Então, isso também tira um pouco desse lugar mais higienizado e mais controlado, digamos assim, da beleza. Mas também, Lu, uma coisa que penso eu, que também trabalho no mercado de comunicação e que, como pesquisadora, vivo mapeando movimentos culturais, entendendo os movimentos, separando os movimentos, né? Respeitando categorizando. Categorizando. E o design e como a representação, ela é extremamente importante, né? Não adianta a gente falar que
que, sei lá, a gente vai criar diálogos ou vai, de alguma forma, fazer alguma construção em cima de algum grupo, se a gente não respeita os códigos em si. Então, construção de moda é a mesma coisa. E você trabalha tanto com comunicação quanto com marcas de moda, né? Enfim, como é que esse estudo, assim, né? Como é que vocês pensam no design, pensam nessas representações também quando vocês levam isso para frente? Eu acho que é um grande processo, sabe? Pensando como visão para onde a gente tem que ir, eu acho que a gente está no 0,001, assim, porque eu sou um pouco, eu sou millennial, assim, mas eu tenho esse flerte com o Gen Z, assim, que até a Ig traz uma matuta que, assim, zero apego com o que já existe, sabe? Tipo, cara, a gente tem que fazer um novo, porque, de novo, assim, pensando estruturalmente, e eu gosto de ter visões, de tentar ter uma visão macro dos sistemas, sabe? Então, se tu vai para uma visão macro de construção de imagem e de construção de linguagem, começou agora, sabe? Tudo que a gente tem ainda, com pouquíssimas exceções, tudo que a gente tem ainda de imagem, e principalmente imagem publicitária, que é um lugar muito mais travado para transformação, ainda é essa imagem, ainda é esse padrão do qual que é o bom design, qual que é a boa imagem, qual que é a boa imagem de moda, sabe? A gente ainda está nesse lugar de tipo... E aí eu tenho me questionado muito, na Flag tem rolado muito esses questionamentos e muito dentro das agências também, que é bom para quem, sabe? Então, é bom para quem? É bom para o nosso... Para qual público, para quem que a gente quer falar, com quem que a gente quer falar. É bom para os diretores de criação, é bom para o cliente de marketing que está com a roupa perfeita ali, sem nenhum amassadinho, sabe? Tipo, é bom para quem essa imagem? E eu acho que a partir desse questionamento de a gente começar a ter mais consciência sobre esse sistema e sobre como esse sistema ele se expressa nessa linguagem, nesse design, e a gente começar a se fazer essa pergunta, aí a gente, sabe, eu acho que esse é o caminho que a gente vem trilhando, mas que é isso, tá, tipo, no início do início, assim, porque eu acredito que, assim, daqui a alguns anos, que vai ser, tipo, um pouco não o resultado, né, mas, tipo, o meio do caminho desses questionamentos que a gente está começando agora, é uma estética completamente diferente, que eu não tenho como te dizer o que vai ser, sabe? Que é um futuro imprevisível, porque ele não, tipo assim, ele não existe, a gente não conhece, porque ninguém nunca fez, sabe? Então, para mim é muito essas questões, assim, esses questionamentos, essas conversas que a gente tem tido, têm sido muito importantes, assim, para quem que é bom, sabe? É bom para isso que a gente já conhece. É bom dentro desses padrões, desse checklist, mas ele é bom realmente para quem tem que ser, ele conversa realmente com quem ele tem que conversar. Geralmente a resposta é que não, sabe? Eu acho que é esse lugar de construção que a gente tem que ir, em termos de imagem, linguagem, design. Normalmente a melhor forma de fazer isso realmente é contratar as pessoas, né, que vivem aquele movimento, que está ligado na linguagem, que é de verdade, para fazer parte do time, né? Enfim, como processo. Completamente. Completamente, assim. Eu acredito muito porque não tem outra forma, porque é impossível, sabe? Como eu estava falando para vocês que eu me sinto presa nessa geração millennial, todo mundo está, de certa forma, preso, entre aspas, na sua própria identidade. E, assim, tem que se desenvolver, tem que se abrir, tem que estudar, mas tem que perceber as suas limitações também e não achar que dá para fazer tudo, sabe? Não achar que consegue conversar com todo mundo. Isso não existe, sabe? Então, tem essas diferentes identidades e essa pluralidade, ela tem que vir, sim, para o lugar onde essas novas estéticas e linguagens elas estão sendo desenvolvidas. E tem que ser a partir disso, sabe? Tem que ser a partir de quem detém, de certa forma, né? Essa experiência, essa identidade mesmo. Total, eu acho... Quer falar? Pode falar.
Não, eu pode falar também que eu já ia meio que puxar para a gente falar um pouco da sua curadoria de artistas digitais, né? De como é que você também está entrando nesse lugar de curar pessoas, de colocar pessoas nesse lugar de protagonismo, e como a Roa e o M-Journal, no fim das contas, também se entrelaçam, porque os artistas digitais também são os que estão criando visualidades novas, né, para as marcas de moda e tudo mais. Super. É uma coisa que a gente vê muito aqui né, no nosso Semana de Moda, isso vem muito à tona e isso, enfim, ouvi-la também nesse lugar. Tem uma coisa, né, que eu acho que a Luísa vai lembrar bem, assim, de uma matuta que ainda não está publicada para todo mundo, mas é uma matuta que circulou internamente, né, em Flag, onde tem um capítulo sobre, tipo, possibilidades, né, de futuro, né, a partir de 2021, etc e tal, dentre várias linguagens, nananana, onde eu falo sobre a importância de retratar curadores e não personagens, né? É tipo, don't portray characters, portray curators, assim. E aí, eu acho, assim, muito... Eu não me coloco como uma curadora, eu acho que a Luísa, a gente até já conversou, assim, acho que eu sou uma editora da vida, acho que com a Luísa, com a Bárbara, uma editora da vida real, entendeu? Assim, eu venho de produção de conteúdo raiz, e o que eu faço é um trabalho de vida como se fosse uma redação, na verdade. Se você vai numa festa de aniversário meu, você acha, tipo, 1 milhão de pautas, entendeu? tá todo mundo lá, assim. Eu acho que é muito, muito mais isso, porque eu acho que curadoria é algo mais... Acho que curadoria é algo mais sério, porque tem uma relação também da pesquisa curatorial, de realmente analisar o trabalho de diversos artistas, diversos estilistas, criar pontes e conexões sobre isso, de acompanhar, de estar próximo, de trabalhar. E eu acho que o M-Journal e a ROA funcionam, e todos os meus projetos, eles funcionam mais como um radar, né? É mais uma ideia de rastrear quem é que está fazendo aquilo que sai, né, da imposição daquele lugar que eu estava falando antes, né? Quem é que está produzindo aquilo que não condiz com o que esperam de nós, sabe? Com o que já esperam dessa geração. Quem é que está fazendo isso e trazer para perto? Tem uma frase que eu adoro, que eu acho que tu vai poder falar várias coisas sobre ela, que tem ali, que é: não tenha medo da baixa resolução. Não, total. Que aí também, nessa matuta, falando, tipo, dessa relação com democratização de acesso à tecnologia por meio dos smartphones, né? E que também linka muito bem com essa ideia de que todo mundo é curador da sua própria vida. Exato. Quando a gente fala... E produtor, né? Produtor de linguagem, produtor de imagem. Exato. E quando a gente fala que todo mundo tem, tipo, um smartphone na mão e tá ali criando conteúdo e criando, tipo, esses boards, né? Esses mood boards vivos, assim, de coleções de coisas vividas, de coisas, enfim, né? Que estão ali se relacionando diretamente, a gente fala também desse próprio processo de curadoria. Então, eu acho que é mais isso, assim, acho que não tem esse lugar, eu também não tenho esse lugar, tipo, nossa, olha essa curadoria do MJ. Não, é sobre realmente como que eu posso usar a plataforma para compartilhar ideias, seja, tipo, por meio de texto ou por meio de linguagem estéticas, de pessoas que estão fazendo coisas que vão além da curva esperada, sabe? E como que isso pode ganhar mais vozes e mais olhares, ou até mais liberdade de criação também, né? Tem um processo muito lindo no M-Journal, que a forma como a gente constrói pautas, assim, é uma conversa, é isso daqui, entendeu? Totalmente dessa forma, e aí vão construindo, e uma vai anexando a outra, etc e tal, e os criativos que participam se sentem muito inspirados, porque não há uma revista Vogue francesa na frente dessas pessoas, onde eu falo, tipo, olha, eu quero isso, aí você pode fazer uma foto assim,
Aí você pode fazer uma foto assim, tá bom? Aí eu li essa matéria e eu queria que você fizesse um texto mais ou menos esse, mas não esse. Sabe? Eu acho que também isso faz parte do processo, porque também tem o processo de respeitar o processo, gente, eu tô muito redundante hoje, das pessoas que estão se aproximando do que a gente faz, entendeu? E deixar ela fazer. Tipo a capa da Suiane, tem a ver com a visão dela, do que ela queria, do que ela queria trazer, etc e tal. Eu tinha falado para ela que eu queria falar sobre uma ideia de levante ancestral, porque também, né, no fim do dia também sou artista, então também tenho as minhas próprias viagens, e isso fez ela conectar com uma questão de genocídio negro que ela estava analisando e que ela queria transpor em imagem, e ela teve liberdade total de criação para fazer aquele ensaio de capa maravilhoso, entendeu? Então eu acho que sobre isso. É sobre isso, não é sobre. Eu não acho que é cura, acho que é ser facilitadora mesmo, sabe? Acho que não é curadoria, etc e tal. Eu acho que quando a gente olha assim para o que é mais uma questão de facilitar mesmo, assim. E meio que uma mão passando para a outra. Tipo, eu sou facilitada pela Flag, aí eu facilito o trabalho de um fotógrafo, que facilita o trabalho de uma modelo, entende? E todo mundo respeita o direito de processo. Eu acho que também, Lara, isso é uma coisa que a gente precisa muito levar para frente, sabe? Todo mundo tem direito de processo, direito de tempo, de pensar, de assimilar, de desenhar as coisas, sabe assim? E infelizmente eu não vejo isso sendo tão permitido nessas estruturas que vieram antes, sabe? E eu acho que a juventude, ela traz muito isso também, sabe? Parece que tudo é uma grande experimentação. Sim, é uma grande experimentação, porque a gente tem que ter direito de processo, a gente tem que ter direito de refletir sobre isso e de sair da casinha e depois voltar, ou não voltar nunca mais, ou de construir uma outra. Enfim. Gente, acho que a gente poderia ficar aqui mais umas 2 horas, né? Nossa, mas 5 minutos. Então, não sei se vocês querem trazer algumas considerações finais e, enfim, agradecê-las principalmente por esse momento, por esse papo. Não sei, Lu, quer falar mais alguma coisa? Para mim foi ótimo, maravilhoso. Obrigada por essa oportunidade, por esse grande encontro. Essa troca energética foi demais. Parabéns pelo festival, uma iniciativa super necessária. Dá uma alegria e um quentinho no coração também, sabe? Ver todas essas expressões artísticas que vocês conseguiram juntar nesses poucos dias, nessa tecnologia, e a gente sabe o quão difícil é isso e como é um trabalho muito, muito duro, mas que vocês saibam que ele é muito importante mesmo, assim, a expressão artística. Enfim, eu sou bias, né, para falar, mas eu acho das coisas mais importantes ever, ainda mais nesses momentos. Então, obrigada e parabéns pelo trabalho e valeu demais, Ig. Sempre queria agradecer também o convite, tipo, demais, assim, veio num momento super corrido da vida, mas que bom que a gente conseguiu também. Quando não é... Quando não é, né? Mas bom que a gente conseguiu estar aqui, acho importante, tô achando legal também conversar com a Lu publicamente, porque a gente se fala quase todos os dias. Super. Mas é legal colocar a gente numa conversa, né, aberta, assim, ai meu Deus. Total. Acho isso muito, muito, muito motivante, assim, porque também é uma mulher que eu inspiro muito, que me inspira muito. Olha, eu falando, é uma mulher que me inspira muito. E aí, eu sempre brinco, tipo assim, que as pessoas falam, nossa, Gui, como você consegue fazer tanta coisa? Nananana. Você faz isso, faz aquilo. Eu falei, a Luísa Martini tem mais de 20 empresas. E quando eu vejo tudo que a Ig pensa, eu penso, meu, como que ela consegue, gente? Como ela consegue fazer tanta coisa? Tipo isso, assim, eu penso, sabe? Então, eu acho muito incrível. Ficar de fora, penso o quê? Gente, malucas, né? Se não vou... Obrigada, meninas, de novo. Não, apaixonadas pela vida, né? Acho que isso é importante Total. também. Nunca deixar o foguinho da vida apagar. Super. Deixar o foguinho e vai fazendo, né? Tipo assim, a gente é bem louca mesmo, vai pegando, vai fazendo. E eu acho que tem uma coisa também que eu aprendi muito, que é assim,
o jeito que dá é ótimo, entendeu? Não precisa ser perfeito. Então, tipo, eu não preciso estar no meu momento ideal para fazer alguma coisa. Eu quero fazer, eu vou fazendo, e o jeito que sair vai ser incrível. E se alguém não gostar, problema da pessoa, entendeu? É assim, enfim, e a gente faz acontecer. Não tem certo e errado, né? Não. Obrigadão. É isso. Valeu demais. Beijo. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.